Bom dia Floripa, bom dia Brasil, bom dia mundo. Eu estou aqui André Patunas e este é o Vida Inteligente Interativo. Estava gostoso aqui cantando, eu sou saudosista, já me confessei um monte de vezes aqui, né? Tô com o cabelo molhado, peraí que eu tomei chuva. E estava aqui cantando Roberta, né? Pepino di Capri. Adoro as músicas italianas, me levam através do tempo, né? Para me lembrar as coisas boas, porque o meu passado só tem coisas boas, né? Então é isso. Bom dia Lisa, Agni, Délia da Mata, Walter Santos, Márcia Pereira, Minoro, Paulo Weller, Lígia, Solon, Elizabeth Vitoriano, Valcir, André e Prestes Lang. Como é que é o sobrenome? Leung, se fala assim? Isso aí. São todos bem-vindos aqui para a gente bater um papo de novo. E está todo mundo entusiasmado, pelo menos, porque ontem eu soltei aqui falando com a Délia, já soltei na minha comunidade, no meu perfil e os outros lugares que eu modero, as comunidades que eu tenho, o encontro de 7 de dezembro próximo, é isso? 7 de dezembro é um sábado, aqui um encontro com, vocês vão me ver, claro, né? Vocês estão vindo aqui para me ver, vocês vão me ver, e nós vamos ter um bate-papo com o Jorge Antônio hoje, né? Vocês vão poder perguntar, dirimir todas as dúvidas, né? Todas as coisas que vocês não conseguem perguntar, todas as coisas que o grego interrompe, assim, né? Quando tem os programas ali, interromper raciocínio, vocês vão ter a oportunidade, quem vier aqui no dia 7 de dezembro, de poder passar o dia inteiro aqui com o Jorge, perguntando, esclarecendo, enfim, conhecendo, né? E eu acho que vai ser um encontro muito legal. A Adélia está organizando, nós estamos ainda vendo o local, onde vai ser totalmente gratuito, vocês não vão gastar um tostão, né? Então pode vir sossegado, não teremos o workshop Terapia dos Fractais, que eu não vou fazer, assim vocês economizam também, ninguém fica obrigado e nem forçado a fazer o workshop, e fica dedicado todo o tempo aí para a gente conversar, né? Então é isso aí, tá? A Délia já passou, tem um e-mail dela, eu criei um evento, a Délia também já divulgou, então eu espero vocês aqui dia 7 de dezembro para um encontro legal, né? Isso aí. Então, mas será? Não, mas acho que a turma vai trazer marmita, Odélia. Gastar com alimentação e transporte, né, Greg? É claro. E hotel, né? Se vocês vierem para ficar em hotel, vocês vão ter que gastar, né? A não ser que vocês arrumem alguns amigos aqui do Vida Inteligente ou das virtuais aí, que vocês possam ficar nas casas das pessoas e vocês não terem despesa. Mas isso já não me compete. Eu vou estar aqui só organizando. A Rosângela vem de disco voador, é legal. Direto da Alemanha, né? Da Alemanha para cá deve levar uns 10 minutinhos no máximo. Nem isso, disco voador. Bom dia, Fufi Cake, você tá bom? Tudo bem? Legal. Deixa eu ver quem já falaram aqui, tá? Elizabeth está aqui, de Uberlândia. Oh, saudade de Uberlândia, hein? Então tá. Bem, o tema que se apresentou ontem à noite aqui, alguns aqui já falaram, nossa, esse tema é forte, esse tema é importante, né? Vocês não fazem nem, acho que ninguém faz ideia do quanto é importante, porque a gente passa, eu tenho 62 anos, né? Sempre militei dentro do espiritualismo, desde as coisas que me aconteceram quando eu nasci, os fenômenos, até o meu primeiro avistamento de um disco voador em cima da minha casa. Então sempre mantive o foco dentro disso. Claro, fui empresário, fui gerente de banco, fui tudo que eu pude ser assim, mas eu nunca saí do meu foco. Aquelas coisas que eu queria buscar, procurar, descobrir, eu sempre me mantive focado. Já contei essa história, hoje eu fiquei muito feliz aqui de manhã ao abrir meu e-mail, porque tem gente que assiste o Vida Inteligente, né? Tem gente que assiste o Vida Inteligente. E num desses programas, no qual eu me expus aqui bastante, que é mantendo a importância do foco, né? A importância do foco. Uma pessoa hoje disse que assistiu, se identificou muito, se emocionou, então isso é gratificante, isso é gratificante.
Né? Então é legal quando a gente passa a nossa experiência, né, do foco e manter o foco. Então, como eu estou todos esses anos aí dentro do espiritualismo, já passei por diversos caminhos, né? Deve ter outros tantos, né? Que eu não sei quantos caminhos são. Eu descobri que a coisa que a gente mais faz nessa busca, todo mundo busca alguma coisa, né? A maioria busca interesses próprios, né? Poucos verdadeiramente são altruístas, são voltados para a humanidade e tudo. A maioria de nós, né, me incluo nisso também, porque somos nós, né, somos busca conhecimento próprio, proveito próprio, e depois que satisfizer tudo que é próprio, aí se sobrar um tempinho e se tal, e na hora de folga nós vamos olhar para o nosso entorno e para todos aqueles que nos cercam e a própria humanidade, né? Mas é assim. E a coisa que a gente mais faz, e a coisa que eu mais fiz nesses 62 anos, foi enganar a mim mesmo. O que é isso com enganação? Porque a gente se engana. A gente se engana. E já vamos debater sobre isso, como é que a gente se engana a nós próprios, né? Tá, Marisa vai ver a passagem para Floripa hoje. Então tá. Disco voador, ainda estou falando de disco voador, ainda estou falando da viagem aqui. Não vai rolar curso de fractal nenhum aqui em Floripa, Prestes? Não, já cancelei e não vou fazer mais. Então, Cacamota, bom dia. Bem, vamos dar sequência então. As nossas crenças são o principal fator motivador ou causador dessa enganação a nós próprios, né? A gente vê alguma coisa nova, a gente vê uma pessoa nova, a gente vê tudo que aparentemente é novo para nós, ou então como é que se chama isso aqui? O que é modismo, as pessoas entram de cabeça. Por quê? Porque elas estão na busca, todas as pessoas estão na busca, e é muito mais cômodo, isso é super conhecido, super manjado, digamos assim, eu descobrir, ou me informar, ou me culturar, ou me ficar sábio com o que eu aprendo dos outros, né? Para que eu vou fazer esforço? Para quê? Se o cara fala os negócios para mim na televisão, se o outro fala para mim no rádio, se o outro escreve livro para mim, se o outro faz palestra, por que eu vou ficar me incomodando em aprender? Porra, grego! E aí? Se eu não assisto televisão, os caras na televisão, se eu não assisto palestrante, se eu não leio livro, como é que eu vou aprender as coisas? Se você não souber responder essa pergunta, você está no endereço errado, né? No Vida Inteligente aqui, onde estão essas perguntas? Dentro de você. Já estamos chaveco, já estamos falando faz tempo. Então a gente adora de enganar a si próprio. Eu vou dar um exemplo aqui. Não fiquem bravos comigo. Vocês às vezes, vocês dizem aí que eu causo a impressão de que eu estou bravo, de que eu sou revoltado. Não é nada disso. É que eu falo na lata mesmo. Isso aí, às vezes, isso aí choca. Choca porque eu tenho coragem de dizer o que eu penso. Não digo que eu esteja certo, mas eu tenho coragem de dizer o que eu penso, né? Então as pessoas são assim. Esse nosso evento aqui que nós vamos fazer em dezembro, eu espero que seja tudo do jeito que está saindo agora, né? Eu vou, já estou aí, eu vou e tal. Falei, vou anotar aqui. Ainda bem que tem na nossa comunidade aqui, no evento que eu criei, ali está as pessoas que vão, as pessoas que confirmaram, as pessoas que curtiram, tudo isso aqui. Depois nós vamos conferir. O que muitas pessoas estão fazendo nesse momento, nessa hora de entusiasmo? Estou dando um exemplo hipotético, nós vamos colocar aí outras coisas já. Enganando a si mesmos. Por que enganando a si mesmos? Primeiro, claro,
Eu adoraria ir até Florianópolis, estar com o Grego e o Jorge. Eu vou dizer que eu vou, até lá eu me viro, não sei o quê, mas sabem que estão enganando a si próprios, né? Porque não tem condição de vir, sabem que não vão poder vir, e jogam essa expectativa no acaso, no ovo dentro da galinha ainda. Mas eu não devo ter confiança, Grego, de fazer as coisas? Deve, claro. Mas deve fazer com consciência e não se enganar. A gente se engana sempre que a gente projeta as coisas nos outros. Enganar a si próprio é projetar as coisas nos outros, é depender dos outros, é criar expectativas sobre os outros. Ninguém engana a si próprio pensando por si só. Deixa eu ver. Tá bom, Prestes pergunta se nós nascemos enganados. Nós não nascemos enganados. Acho que não, é o meu ponto de vista aqui, né? Vamos lá. Lisa, já nascemos enganados e aprendemos muito cedo a enganar a nós mesmos. Só com a vivência e coragem começamos lentamente a tomar conta do nosso processo de tomada de consciência. E os enganos, para mim, é parte do processo. Bom dia, senhoras e senhores, diz o Alexandre. Bom dia, nascemos enganados. A vida não é para amadores, diz a Marisa. Firmeza e coragem para sublimar os enganos. Vamos voltar no tema que já foi falado aqui. No tema não, uma coisa que já foi falada aqui. A questão de desenganar a si próprio. Alguém me mostrou aqui aquele vídeo de uma criancinha de 4 anos, sei lá qual é a idade, que a mãe deu polvo para ele. Polvo, assim, octopode. E ele começa a dissertar, faz a mãe chorar porque ele diz que não quer comer o bichinho, e por que a gente come os animais, e assim, assado, né? Então tá. Essa criança, ela está se enganando a si própria? Não. Ela está pura ainda, porque é pequena, sofreu pouco a influência do meio, então ela verdadeiramente está expressando o que o ser dela sente. Claro que uma criança, ninguém falou para a criança de 4 anos, ou sei lá qual é a idade da criança, a gente não deve comer animal, isso aqui, tal. Aquilo você vê que é espontâneo, tanto é que emociona a mãe, e a mãe começa a chorar. Então todos nós, quando nascemos, né, e não vou filosofar coisa nenhuma, não vou filosofar de chegamos não sei da onde, nascemos. Saímos do útero e pronto, para o mundo. Quando nós nascemos, nós estamos zerados, zero bala. Né? Esquece karma, esquece isso, esquece aquilo. Estamos zero, aqui sou eu. Nasci. Ser aqui. Estou zerado. Meu HD aqui, minha mente, meu cérebro, está zerado. Salvo as impressões da mamãe, do papai, todas aquelas coisas daquilo lá. Isso é provado cientificamente, né? E a criança somatiza tudo que está acontecendo ao seu entorno enquanto ela está no período gestacional, né? Dentro do útero. Então a gente já começa a nascer, por exemplo, quando a gente nasce, já temos o primeiro trauma da nossa vida, né? Seja passar pelo canal vaginal, seja saindo por uma cesariana, porque nós saímos daquele conforto, saímos daquele aquecimento, daquela escuridão, daquele aconchego. Quando a gente passa pelo canal, seja por cima, seja por baixo, pumba! Nós nascemos para o mundo, levamos geralmente um tapa na bunda, nos traumatiza, metendo coisas pelo nosso nariz, pela boca, para tirar as coisas aqui de dentro. Então já nasceu meio que assustado, né? Mas o nosso HD está zerado. E passado o tempo, começa a chegar o tempo, nós começamos já a sofrer as influências do meio e nós começamos a sair, a perder a nossa essência, perder a nossa pureza, perder... Não tem gente que nasce ruim, não existe gente que nasce ruim. Nascer ruim não existe isso aqui. Todo mundo nasce bem,
todo mundo nasce puro, todo mundo nasce zerado, independente, esquece defeito físico, essas coisas, estou falando em outros aspectos. E a partir daí nós começamos a sofrer a influência do meio e já começamos a enganar nós mesmos quando nós começamos a aceitar a educação que nos impõe, a aceitar os ensinamentos que nos impõem, a aceitar as coisas que para os nossos pais, nossos tios, nossos professores são o correto para eles. E aí nós, achando, acatando, recebendo, tomando como verdades, como atitudes, como conduta, o que os nossos instrutores nos passam, nós estamos enganando a nós próprios. Então nós nos enganamos, nós não nascemos enganados, como já alguém levantou aqui. Nós vamos sendo enganados, nós enganamos a nós próprios desde o começo da nossa vida, sem exceção. Então hoje, 62 anos depois, cada um tem a sua idade, já vou ler aqui, só quero acabar o meu raciocínio. O que nós estamos fazendo aqui? Marmanjos. O que nós estamos fazendo? 10h30 da manhã, quinta-feira a cada 15 dias, né? A maioria, cada 15 dias, ouvir lá o programa à noite. O que nós estamos fazendo? Tentando, alguns tentando desenganar a si mesmos e outros enganando a si mesmos mais ainda, né? Nessa idade. Então vocês imaginam, tudo que a gente nasceu zerado, hoje marmanjos, nós estamos buscando ser aquilo que nós fomos quando chegamos ao mundo físico, né? Já não disseram no passado aí, alguém disse que educai as crianças e não será necessário punir os homens? Não teria dito um Bodhisattva, vinde a mim as criancinhas? O que significa isso, né? É voltar àquela pureza, voltar à manifestação do nosso verdadeiro ser, isento de qualquer influência de terceiros, né? A gente chega da fonte e a gente, com o tempo, logo em seguida que a gente chega da fonte, nós vamos perdendo a conexão com essa fonte, porque vão nos afastando cada vez mais. Por que então que os tibetanos, os budistas, aqueles lamas, são caras com visão aberta, são caras que conseguem passar 15 dias sem comer, ficar numa posição só de lótus, por exemplo, e pode cair tempestade, pode morder abelha, e eles ficam lá paradões aqui? Porque desde o começo, os seus pais respeitam aquele ser que vem lá, respeitam, sabem o que está vindo, se é segundo eles, uma reencarnação, não importa, importa a atitude. Eles deixam o ser evoluir dentro do silêncio dele. E aí vocês veem tudo isso aí, a admiração que o mundo ocidental tem pelo Tibete, pela China, por todos esses seres aí que são um exemplo de meditação, de zen, de toda essa coisa, né? Tá? Então vamos voltar aqui, deixa eu ler agora um pouquinho. Vamos lá. Opa! Tá, nós temos enganados, é aqui, então vamos lá. Opa, frase do ouro. Quem falou frase do ouro? Walter Santos, não sei a que frase que você se repete. Ah, a vida não é para amadores? Esse. Eu não quero acreditar, eu quero saber, diz o André. Lisa, já começa no processo de tecida na matéria, esquecimento, prestes e por aí vai. Isso aí. Marisa, frase do ouro, por isso está entre aspas. Tá. Prestes Loing. Bom, não acho que isso seja um engano. Talvez faz parte do projeto natural de desenvolvimento. Talvez. A gente não sabe. A Lisa acha uma sacanagem. A vida é muito curta. A vida tem a medida... A vida tem a medida, acha? Rosângela, será mesmo que o nosso HD está zerado? Com toda certeza. Ele só tem as impressões... Nosso HD só tem as impressões da nossa vida uterina. Só. Estão falando cientificamente, hein? Cientificamente. Só. Porque como estou ligado na mãe, pelo fluxo, né? Eu vou somatizando todas as coisas dela.
A vida tem a medida exata, diz a Marisa, agora ela corrigiu. Zerado não, diz o Prestes, mas em arquivos ocultados. Quem sabe, né? Cada um sabe do seu HD. Por isso que eu digo, você vai procurar os seus arquivos aonde? No meu HD? Ou no seu? Qual é a probabilidade de encontrar onde? A sua escova de dente vai estar onde? No seu banheiro ou na casa da... ou no banheiro da professora da escola? É óbvio que eu tenho que procurar no meu HD. No HD do outro que não pode estar o que eu quero saber. O ser humano traz em si tendências positivas e negativas, diz Agni, que vão se manifestar ou não, dependendo de uma série de fatores, mas traz sim tendências para o seu psicomental, os tais Khandhas e Nidanas. Tá, olha, vocês estão falando aqui, boa, obrigado por ter puxado isso aqui. Khandhas e Nidanas. Alguém tem certeza disso? A gente fala porque ouve. A gente ouviu, a gente leu. Khandhas e Nidanas. Agora virou modismo. Todo mundo fala em Khandhas e Nidanas. Vocês sabem o que é Skandha e Nidana? Vocês têm consciência disso ou vocês aprenderam? Né? Continuamos nos enganando a nós próprios. Né? Skandhas e Nidanas são tendências positivas e tendências negativas? Temos tendências positivas, temos tendências negativas? Devemos ter. Por que devemos ter? Por causa da astrologia, por causa da não sei o que ia, por ia. Isso é esoterismo. Vamos pensar pela lógica. Tendências nós temos? Temos. E por que nós temos tendências? Porque geneticamente somos filhos dos nossos pais, que consequentemente são filhos dos pais deles, e consequentemente são e vão indo. Então, claro, isso aqui é os cromossomos, a memória celular, ela está registrada. Então eu acredito sim que venhamos com tendências boas e tendências ruins. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida, estamos falando de ciência, hein? Estamos falando de ciência, fica expresso na nossa psique e na nossa memória celular. Isso eu tenho absoluta. Tenho certeza. Certeza absoluta não existe porque a certeza já é absoluta. Pense a respeito. Bom, perder o conforto da barriga da mamãe, já nascemos perdendo, diz a Fernanda. Claro, medaço, né? Medaço. Por que todo mundo fala de colinho da mamãe? É só aquela coisa? Não, é o medo, tá lá, ali era confortável, caramba. Ali não tinha medo de nada, era o conforto da mamãe, o bem cuidado, a conversa, a mãozinha passando na barriga. Por que muita gente se encolhe para dormir? É por causa do frio. E quando faz frio, por que você se encolhe para dormir? Defesa, posição fetal, né? Eu me sinto mais seguro assim, porque eu me imagino lá na barriguinha da mamãe, onde tudo era seguro. Angel, às vezes nos deixamos enganar. Tá, vamos ver aqui. Délia da Mata, perdi alguma coisa errada, peraí. Délia da Mata, ixi, pulou tudo. Meu Deus do céu, pera um pouquinho. Tá, não, já vou me achar aqui. Tá, talvez não importa o erro, diz a Délia da Mata, ou enganos, mas ficar atentos, temos consciência, assim fica mais fácil encarar. Caso fracasse nosso intento, não podemos nos excluir de tentar. Marisa, socorro, o que eu mais queria era respirar. É mesmo? Angel, mas acredito que tem um propósito, cada um tem seu processo na evolução. Sim, mas como a evolução é o campo das conjecturas, estou levando a conversa hoje para o campo mais da razão, da ciência, coisas mais táteis, né? Digamos assim, se é que é o certo falar tátil. Paulo Veller, enganar a si próprio é autossabotagem. Não é autossabotagem, não. Enganar a si próprio seria uma autossabotagem, vamos dizer assim, porque você está sabotando o conhecimento que você tem e você fica se enganando quando não permite que esse conhecimento aflore e fique buscando esse pseudo-conhecimento nos outros, como nós já falamos no começo do programa.
Está incutido no interior da pessoa a ideia do sofrimento do flagelo, diz o Paulo Weller. É bem isso. É aquele das as sofredoras, os sofredores, os coitados, os tadinhos, as vítimas. Nossa! E como tem, né? E como tem. Enganando a si próprios. Caso não esquecêssemos, usaríamos as lembranças para nos organizar em vida. Assim não passaríamos certas experiências. Dizem as filosofias, algumas filosofias dizem isso, né, Prestes? Então o que nós fazemos? Nos enganamos a nós próprios acreditando nisso. Ô Grego, você está querendo desmentir tudo que você fala, tudo que o seu programa diz, tudo isso aqui, tal. Não estou querendo dizer que não. Eu só estou querendo que as pessoas não se enganem a si mesmas e eu também não quero enganar a mim mesmo. Porque eu fico acreditando em coisas que eu não consigo provar, que eu não experienciei, que eu ouvi dos outros e que a verdade dos outros não é a minha. E quando eu assim procedo, o que eu faço? Eu estou me auto-enganando. Me contradigam. Tá aí. Tudo tem seu tempo, diz Angel, e todos chegarão, e todos chegarem lá, só que cada um do seu jeito, não tem erros nem caminhos. Vamos lá ver. O que mais? Aqui eu seguro esse troço. Quando eu solto, ele sai correndo aqui também. Grego, acredito que... Nossa, espera aí um pouquinho, que agora pulou demais, né? Cacá Mota, por que existe essa busca interna? Aqui a sala, nossa, agora correu, espera um pouquinho só. É isso, do seu jeito, sem erros, tem caminhos diferentes. Délia da Mata diz, aqui nessa sala é prova disso. Ouvimos as mesmas coisas, mas cada um recebe de um... Nossa, está correndo. De um jeito, dependendo de suas experiências. Exato, diz o Prestes. Se lembrássemos, teríamos todos ideias semelhantes. Cacá Mota, e por que existe busca interna? Falo por mim. Busca vem desde que era menina. Essa busca é exatamente isso. É você buscar aquilo que está dentro de você. É você procurar coisas que você sabe que estão dentro do seu armário, e agora você tem preguiça de procurar no teu armário. Você prefere buscar no armário do outro. Sempre é assim, isso que eu estou falando. Desculpe, Grego, diz a Lígia, mas acho que não nascemos zerado, não. Além das influências de outras vidas, pronto, está entrando a filosofia, Lígia. Eu não queria verter para esse lado, eu queria trazer um pouquinho as pessoas para a razão, para elas pararem de se auto-enganar e não ficar em cima de filosofia. Você está falando de outras vidas, está sofrendo a influência daquilo que você militou, daquilo que você aprendeu, daquilo que você trabalhou. Tá aí. Eu tenho que respeitar isso, né? Mas eu estou tentando ver se eu consigo colocar o meu ponto de vista, a razão desse programa, do tema dessa manhã, exatamente isento de qualquer coisa. Chamar para a real. Vou continuar lendo seu raciocínio. Além das influências de outras vidas, recebemos influências de nossa mãe, pai e do meio. Sim, isso eu acredito. Já na barriga de nossa mãe, existem estudos que comprovam que o bebê reconhece até a voz dos seus pais. Ou de pessoas... Isso é ciência. Isso é ciência. Estudo. Né? Dá para perceber? Por quê? Porque se comprova isso. Délia da Mata, temos sim, Grego. Somos os dois lados, é perceptível, é só olhar para nós mesmos. Minoro, Grego, acredito que recebemos heranças genéticas e hereditárias dos nossos antepassados. Os seus descendentes, o Minoro, eles trabalham isso maravilhosamente bem. Os descendentes aí, os antecedentes, né? Os antepassados, antecedente é crime. Os antepassados. Agni, talvez possamos chamar as nidanas de nossa sombra, as escândalas de nossas virtudes. Será? Não sei. Eu posso chamar, esquecendo esses nomes sânscritos, eu posso chamar das minhas coisas boas e as minhas coisas ruins. As coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. Os meus defeitos e as minhas virtudes. Sim. Vamos lá. Alexandre, creio que tem uma linha bastante tênue entre o desenvolvimento da mente abstrata e cair o Maia. Tem. O mundo da ilusão é onde nós vivemos, né? É por isso que a gente engana a nós próprios. O mundo da ilusão. Adoramos esse mundo da ilusão. Repito, já falei isso aqui 500 vezes. Eu era mais feliz quando eu vivia no mundo da ilusão. É uma delícia. Alexandre, tem coisas que não precisam ser comprovadas cientificamente. A verdade interna reverbera mais do que a opinião da mídia, por exemplo. Mas a verdade interna é a sua.
É individual isso. E a sua verdade não é a minha. É a sua experiência. A sua experiência é a sua experiência. A minha. A da Adélia é da Adélia. E cada um é assim, claro. A gente troca, às vezes, para poder confirmar, porque a gente está cheio de dúvidas, né? A gente vive se enganando e a gente quer confirmar, para talvez muitas vezes se enganar mais ainda. Prestes Leung, a firmeza deve ser flexível para que o pensamento não cristalize. Por vezes chegamos a informações que nos surpreendem e nos fazem pensar que é a verdade. Todas as minhas verdades possuem facetas da verdade, sim. Por isso se fazem atrativas e ressonantes. Isso... Pulou aqui? Deixa eu ver. Pulou. Ixi. Deixa eu achar agora. Isso... Cadê? Tá. Também acho que nos enganar é uma forma de fuga que todos nós temos diante da mudança, medo, diz o Minoru. Temos de lutar para evitarmos essa fuga. Agni, eu estou infelizmente convivendo com as minhas nidanas. Tá vendo? Agora, você tem consciência disso, Agni? Hein? Ou porque alguém falou em nidanas, você assumiu isso e agora você está convivendo com as suas nidanas? Você tem consciência disso ou você está enganando a si próprio? Acho que vocês estão começando a entender onde eu quero chegar, né? André, acho que o estudo alimenta e fermenta a analogia, e sendo assim chegamos às mesmas conclusões. Para mim funciona dessa maneira. Angel precisa sair, um bom dia para você, Angel. Está sendo gravado, daqui a pouco você vê no YouTube, logo mais, tá? Bom dia para você. André, assim que eu monto minhas verdades, André, chego em um beco e que chego à conclusão que pelo menos esse é o caminho a seguir. Bom dia, tá? Lisa, gente, estamos aqui no agora experimentando a dualidade. Esse é o grande e complicado experimento. A dualidade é para mim a coisa mais real. É o nosso dia a dia. Sim. Tá. Lisa, tá, já falou. Agni, provavelmente já convivia antes, só que agora tens a consciência delas. Isso já é meio caminho andado para sublimar. Nós vamos falar sobre sublimação a semana passada e a semana que vem. Nossa, semana passada. A semana que vem. E aí eu espero que a gente realmente compreenda, né? Compreenda. E não diz, entendi tudo, ai que lindo, enganando a mim próprio, não entendi patavina, mas eu estou achando tudo lindo. Quando eu tenho certeza de algo, eu costumo mudar de ideia. Boa, André, isso aí. Prestes, acho que o caminho não chega a um beco. Quanto mais o caminho, mais longe o horizonte lhe parece, pois existem coisas que não podemos sequer acessar antes de tomarmos nossas certas consciências. A neurolinguística trabalha com auto-engano. Renata, nidanas podemos dizer que são vícios de ordem psíquica. Skandhas podemos colocar como virtudes de natureza mental. Prefiro essa sua explicação. Renata, muito feliz e muito obrigado por ter colocado isso. Eu vou até repetir. Os vícios de origem psíquica, tá? Skandhas podemos colocar como virtudes de natureza mental. Maravilha, muito obrigado pela contribuição brilhante. Alexandre, será que a verdade é uma só? E a mesma para todos? Ou será que os multiversos são realidades paralelas e peculiares de cada um dentro do universo? A verdade, ninguém é dono da verdade. Todos nós temos o fragmento da verdade. Agora, como ninguém juntou tudo isso aí, nós não sabemos de nada ainda. Vivemos no mundo das conjecturas. Sublimar é que são elas. Délia da Mata, mas nidanas é só um nome grego e igual ao lado ruim que você disse. Todos temos, isso é fato. Mas Délia, o que eu quero dizer, agora você está chegando lá onde eu quero chegar. Eu engano a mim mesmo quando eu assumo algum nome que eu não tenha consciência desse nome. Eu só assumi porque eu conheço ele, ficou bonitinho esse nome. Agora, quando eu compreendo o que está por trás disso, né, que nem foi a feliz colocação da Renata, se a Renata colocou aquela colocação dos Skandhas e dos nidanas, né, do mental e do psíquico, bom, aí sim, esse é o entendimento dela. Ela deu essa explicação. Então, às vezes a gente fala coisas que não são nossas, que nós não verdadeiramente sentimos. Isso está errado, tá? Claro que está errado, porque eu não sinto aquilo. Estou falando aquilo, mas não é aquilo. Eu poderia dizer de outra forma, de uma forma que eu entendo, mas não, eu vou falar assim porque é mais bonitinho eu falar assim. Então o que você está fazendo? Você está enganando a si próprio. Está enganando a si próprio. É esse aspecto que eu quero chegar. A gente se engana em um monte de coisa. A gente se engana a nós próprios quando a gente quer atingir uma coisa que a gente sabe que é inatingível, quando a gente tem sonho
que sabe que é impossível de realizar. Ah, não, mas a palavra impossível não existe, não sei o que, não sei o que. O que a gente mais se engana a nós próprios é exatamente não colocando o pé no chão para poder conviver com a realidade. Porque a realidade é dura, né? A realidade é dura, que nem a lei. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. A realidade é dura, mas é a realidade. Né? Vamos lá. Fractal verdade, o que é isso? Fractal verdade é... não tem. Mas é isso aí. Então, não sei se a mensagem foi dada, não. Eu acho que às vezes é difícil, às vezes, você querer passar, quando já existem muitos vícios, né? Quando existe uma linguagem viciada, quando existe uma coisa já, nossa, há éons, há muito tempo. Puxa, você tentar mudar isso aí, é que nem aquilo que nós já falamos aqui. Meu querido amigo e irmão Alvin, que está se recuperando, né? Esse é um grande ser, que ele tem dedicado a vida dele em fazer o quê? Dia e noite, diuturnamente, ele fica lá criando palavras de criação. E como é que ele cria isso aí? Ele fica dizendo por aí, aparece em programa de TV, ou vídeo inteligente, ou não sei o quê, ou escreve em algum lugar? Não. Ele cria frases e palavras e joga pro éter. E aí, grego? E daí, que adianta ele fazer isso? Adianta, porque ele está jogando as sementes. As sementes. E as sementes estão ali. Para qualquer um de nós que tenha condição, captar essas sementes. Né? Pegar essas sementes. Do novo linguajar, do novo entendimento das coisas, da não autoenganação. Isso sim está acontecendo devagarinho. Mas para isso, nós temos que parar de enganar a nós mesmos. Cada um sabe o quanto engana a si próprio. Tenho certeza disso. Nas nossas reflexões, mesmo nos momentos de bobeira, você sabe o quanto você está se enganando e onde você está se enganando. Mas você prefere continuar assim, e quem sabe essa minha autoenganação um dia dá certo e eu consigo enganar os outros também, né? A gente vive se enganando, mas antes de enganar os outros, a gente engana nós próprios. Isso não é nada bom para todos nós, porque somos todos um nessa consciência. Sempre tive curiosidade do trabalho do Alvin. Vocês não fazem ideia. O Alvin é o famoso moita. O Alvin tem um trabalho maravilhoso, né? O Alvin é fantástico. Esse faz esse quietinho, produz, realiza, cria. Esse trabalho a favor da humanidade. Então tá bom, pessoal. Nós nos estendemos. Nossa, 11h08. Eu pensei que não ia dar nem assunto. Tá tudo bem. Eu espero que todos tenham um bom dia, um excelente dia. Renata, deixa eu começar aqui por baixo. Alexandre, Prestes, Mu Philips, Rosângela, Luiz Fabiano, André, Valcir, Renata, Lígia, cadê? Paulo Veller, Minoro, Simone, Marisa, Márcia Pereira, Cakamota, Fernanda, Walter Santos, Délia da Mata, Agni, Lisa e eu, grego aqui, que deixa para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.